Salve, salve, galera! Mais um episódio do nosso Papo de uma Hora e hoje eu vou receber um ídolo. É um grande amigo. Tive a oportunidade de me tornar amigo desse cara. É uma pessoa incrível, tenho uma admiração muito grande. Não só pela musicalidade dele, que dispensa qualquer tipo de legenda, mas sim pela pessoa incrível que ele é. Nossa, uma serenidade assim tão incrível. Ele tem 42 anos, nascido em Bauru. Daniel Augusto. Vulgo Mr. Dan. Caramba, cara, obrigado pela sua presença. Muito obrigado aqui. pelo carinho, pelos elogios já. Ah, Ó, satisfação tá aqui, não vi a hora de estar aqui. pô, E que vamos legal. nessa. Vai ser incrível bater esse papo de uma hora com você. Pô, infelizmente é de uma hora, né? A gente Infelizmente. poderia ficar aqui algumas horas, inclusive. Algumas horas. Mas isso a gente sempre faz, né? É, faz. É um amigo Quando a também que gente eu tem a ganhei, oportunidade de se de encontrar estar mesmo, junto. é sempre muito bom estar perto de você. Você é uma pessoa de uma luz Eu que incrível. agradeço, eu também sinto mesmo por você também, Cara, eu querido. tenho uma ampulheta aqui, meu irmão. É isso que vai definir o nosso... Ela tem uma hora, Tem cara. uma hora certinho. Ela tem uma hora. A Claudinha achou de uma hora. Eu tinha comprado uma, só que ela tem 12 minutos. Aquela ali. Aí papo Aí eu de falei, 12 não. 12 papo de 12 não dá. Aí eu falei, pô, preciso de uma ampulheta de uma hora. Legal. Ela achou essa aqui. Cara, e quando eu gostaria de em uma hora tentar tirar a sua melhor história. Uhum. Podemos? Vamos tentar? Vambora? Bora, fechou. Valendo, meu irmão. Cara, eu tenho uma primeira pergunta pra você, que é uma pergunta que eu acho muito legal, assim, que eu vejo entre você, seu irmão, Legal. seu sobrinho. Sim, nossa família. Isso, cara. Eu acho a conexão de vocês com a mãe de vocês fantástica. Sim. Cara, Eu queria entender isso, assim, como que é. eu diria que a nossa mãe, ela é a grande... Ela que levou a gente pra música, né, no caso. Que legal. Ela, jovem, assim, depois de já ter tido nós dois, ela começou a estudar cavaquinho com o mestre Luciano, legal, lá em São Miguel. E aí, numa desses estudos que ela ia, uma vez ela foi na aula e voltou, e o cavaquinho desafinou. E aí ela chamou o mestre e falou, mestre Luciano, o cavaquinho tá desafinado e tal. Não, quando você vier na próxima vez, a gente afina e tá tudo bem. Certo. Ah, eu não vou conseguir estudar por causa disso, ela falou, né? Acho que era uma desculpa também, talvez. Sim, já não queria mais. É. Só que numa dessas, o Rodrigo pegou o cavaquinho e afinou. Mas como? Do nada, ele pegou um cavaquinho e afinou. E aí ele chegou nele, ó, mãe, tá afinado sim, mãe, tá aqui, é só tocar. Ela, para de falar bobagem, menina, sai daqui. E levou o cavaquinho pra esse outro dia do Chegou estudo. lá e estava afinado. Chegou lá, meu filho falou que afinou o cavaquinho aqui, mas... Daí ele... Tá afinado o cavaquinho. Como assim tá afinado? Quem afinou? Foi... Então assim, a gente viveu Ou seja, que idade o Rodrigo devia tinha? ter 10 anos. Caramba. Eu devia ter... eu sou 5 anos de diferença dele, né? E sim. E ele devia ter 10, eu tinha 5. E ele chegou com esse cavaco afinado, então ela é dela, essa coisa de música. Sim. O nosso tio, meu tio Toninho toca piano, o nosso tio Si toca bateria, aí tinha o Ed que tocava violão, então a Cara, gente uma viu... família musical, né? Mas ninguém profissionalmente, né? Sim. A gente tocava assim nas festas de família, só que a gente via eles todos tocarem assim. Cara, mas vocês têm uma ligação, assim, muito forte com a música preta. Uhum. Essa R&B, soul music. Vocês têm uma ligação. Todos vocês, eu vejo muito isso aí na veia de vocês. Sim. A família também era assim? Tipo, tio? Sim. Todo mundo ouvia muito isso aí na... Era o samba Os de bastidores. origem, era o samba rock, Entendi. era o Michael Tem a Jackson. música brasileira, mas tem aquele Mas soul... tem aquele soul music ali, sempre teve isso. E quando eu falo de tocar batera, teclado e violão, eu já tô falando de uma outra session, né? Ok. Não é aquela session de só fazer pagode ou fazer samba, era uma session o mesmo que, pô, de música. flashback vinha Que a valendo. época era muito rica, inclusive, né? Sim. Acho que tem grandes coisas que vieram daquela época. Mas, assim, o samba e o pagode sempre teve na nossa vida também, igualmente como qualquer outro gênero. Pô, Dan, então assim, eu queria começar de uma maneira cronológica. 8 anos de idade, cara. Toca 8 do anos de Coelho. idade. Pra quem não sabe, o Dan ele é um multi-instrumentista, né? Um cara que toca muito bem hoje. As pessoas veem ele tocando piano muito bem. Cara formado, tem, né, toda essa parte acadêmica, mas também um baita percussionista. Caraca, sério. Pra quem não sabe, o Dan, você ficou um tempão ali nos bastidores dos Travessos tocando percussão e cantando, né? Eu diria que eu sempre achei que meu instrumento fosse Percussão. somente percussão. Assim. Mas vamos voltar nos 8 anos de idade, Toca do Coelho. Toca Como é que foi do isso aí, Coelho. cara? E aí,
com essa coisa de música, nossos pais viram isso na gente. E aí, minha mãe, o que você quer ganhar de aniversário? Era sempre instrumento musical. O que você quer ganhar de Natal? Sempre instrumento musical. Então a gente tinha cavaquinho em casa, pandeiro, tantã, tinha tudo de samba e pagode em casa. Porque a gente pedia os instrumentos. Mas o samba e o pagode veio de onde? Veio do que rolava na Entendi. época, né? E minha mãe era muito fã do Reinaldo, Caramba, o cantor, que legal. Tanto que tinha um discão com o autógrafo dele e tal. E ela era muito fã. E, então é dela. Por isso que eu te falo, minha mãe ela que levou a gente pra música, assim. Já tava na nossa veia, mas foi ela que levou adiante. Aí a gente, numa dessas de ter instrumentos e tal, eu pedi um Walkman. Nenhuma desses pedidos de. Gente, o Walkman, ele tá extinto hoje em dia. Ele explica os 42, né? O Walkman, cara, pô. É muito legal esses aparelhos antigos, né? Tem o toca-fita, toca-disco. Mas o Walkman, ele servia até pra gente compor, né, cara? Sim, você gravava dele com a fita. Então ele tocava a fitinha numa dessas do Walkman que eu ganhei uma fita do grupo Toca do Coelho, que já existia na época. Ah, que legal. Porque a minha mãe falou, ele é criança, vou ver se tem alguma música de criança. Okay. E aí pegou essa fita do grupo Toca do Coelho, que era um grupo infantil. E aí, poxa, eu comecei a ouvir aquilo e virou a chave. Virou meu lema. Eu só ouvia Toca do Coelho, Toca do Coelho. Um dia ia ter um show desse grupo perto de casa. Minha mãe leu no jornal, falou, vai ter um show do grupo aqui perto de casa, ele Itaquera. A gente morava em São Miguel. Vamos pra lá. O Dan gosta muito. Aqui tá falando que abre às 18 horas. Vamos pra lá. Chegou às 18 horas, a família. Eu, meu irmão, meu pai e minha mãe na porta. Caramba, que legal. Numa dessa, a dona do estabelecimento tava lá e falou, que a gente viu no jornal que vai ter o show do Toca do Coelho aqui, meu filho gosta muito. Não, sim, mas vai começar só às 11 da noite. A gente fala que abre às 18. Mas ela foi literal. Mas o show ela mesmo... Ela viu ali o horário. É só às 18 horas e só tal. Só às 23 horas. Só às 23 horas. E aí... então vamos voltar pra casa. Eu voltei pra casa e dormi. Eu era criancinha. Eu tinha 6 anos de idade ainda. Certo. E não pude ir, meu irmão foi nesse show. Então foi logo os 3. E chegou lá, ela se sensibilizou. Seu irmão já com 11 anos. Com 11 anos. Ela se sensibilizou com a história nossa de ter ido mais cedo. No final, ela era esposa do empresário do Toca do Coelho, que tinha o bar local. E ela apresentou pra ele, poxa, aquela família que veio mais cedo e tal. Aí falou pro Rodrigo, você não toca, não? Alguma coisa, a gente tá precisando de um integrante aqui no grupo. Rodrigo, toco. A gente nem tocava nada. Ele toca. Ele aprendeu a tocar pandeiro de um dia pro outro. E aí foi fazer o teste já no final de semana e entrou no grupo. E aí, aí eu me idealizei. E quando ele entrou no grupo, eu ia ver ele tocar, o grupo que eu era fã, e ficava acompanhando ali atrás. Só que nessa de ficar acompanhando, eu era bem pequenininho, toda vez eu pegava um reco-reco e ficava ali atrás, tocando. E aí tinha um momento que eles apresentavam o show. O Rodriguinho no pandeiro, a Camila no vocal, não sei o quê. Aí as pessoas, e aquele ali? E aquele ali? Tipo, quem? Não, aquele ali... Aí, como me chamaram a primeira vez, que era bem pequenininho, sabe? Sim. Tocando reco-reco. Depois disso, eles me colocaram no grupo. Só que nesse tempo que o meu irmão fez parte do Toca do Coelho, não se gravaram nada. Ok. Era só a apresentação do... Entendi. Então só ele entra antes de mim no grupo Toca do Coelho, mas ele não grava nada. E ele era... Não tem nada registrado oficialmente. Não tem nada registrado formal, né? fonograficamente. E aí eu entro sendo vocalista do grupo depois. Então, o Toca do Coelho tem, acho que 7 discos. E nesse que quando eu conheci ele, já existia um. E aí todos os outros 6 eu que gravei, cantando. E meu irmão virou banda, porque ele cresceu. E como o grupo era infantil, eu entrei com 13. Ele já tava com seus 16, 17. No caso, o Toca do Coelho já tinha essa ideia. Tipo assim, chegou até uma certa idade... 14 anos. Refaz. Tinha que sair. 14 anos tinha que sair. Caramba. E quem não ia bem, quem não tirava nota boa na escola, saía também. Caramba, que legal. Tipo peneira de futebol, mano. Você tinha que ver na escola, o empresário chegava no final do mês. Eu falo que esse empresário que fez a gente, pelo menos eu na época, ser muito afinado, assim. Porque ele fazia a gente ensaiar todo dia. E aí todo final de semana ele encontrava a gente, fazia a gente, cantava as notas, sabe? Era uma coisa meio... didática mesmo. Porque a música é muito isso. Eu vejo os músicos de igreja que tem essa coisa de falar, cara, os músicos deles são bons, porque todo dia tá tocando, porque tem os pastores ali exigindo deles, não é uma coisa tão... A música não pode ser assim, né? Então vamos aí, você tem o dom, não é assim. Isso te ajudou a ter essa disciplina com a música? Não só com a música, né? Você é um cara que treina
pô, totalmente voltado à sua família, você é muito centrado, cara. Parece, tá, tá Pelo menos, não, isso Sim, é muito sim. bom. Porque nós que somos artistas, assim, a gente acaba meio que sendo exemplo para tudo. É. Ou pro bom ou pro mal, Uhum. né? E você tem isso, cara, esse exemplo vem. Pelo menos pra gente que olha os seus trabalhos, Uhum. vê a sua postura em tudo, cara. Em tudo, assim, é bem legal. Sim. Então, isso te ajudou a ter essa regra, assim? Pelo menos com a música, vamos dizer, então? Porque assim, quando eu entro nesse grupo infantil já, ele já era um grupo conhecido, então já era uma coisa que já existia um trabalho sério. Não foi uma coisa de brincadeira, igual as pessoas às vezes começam. Comecei a tocar de brincadeira, e aí a coisa pegou um corpo, e aí a gente foi fazer. Não, já era uma coisa real, já existia um grupo que já trabalhava, já tinha um empresário. E aí eu entro nesse grupo com responsabilidade com 9 anos. Eu falo que quando eu chegava na escola de segunda-feira, na verdade eu não ia, porque chegava cansado dos shows do final de semana. Ok. E os meus amigos falavam que eu era o turista, porque de segunda nem sexta eu ia. Só que eu tinha um carinho de toda a direção, da escola, que via a gente na TV naquela época, Sim. então deixava a gente estudar, marcar a prova no outro dia, mas... Eu reprovei o meu primeiro colegial por conta de falta, porque eu ia trabalhar, cara. Porque Toda não é tão sexta-feira eu simples. tocava cedo, né? Uhum. O show era, sei lá, começava 21 horas. Esse horário talvez seria o intervalo à noite. Sim. Eu estudava à noite e eu reprovei. E o meu diretor, ele foi muito legal também Eles comigo tentam nisso ajudar, daí. porque vê, pô, não, tá trabalhando, tá fazendo alguma coisa, É. né? E é isso. E eu tinha esse apoio dos pais, acreditando. Sim. E aí teve uma vez que eu lembro que meu pai, eu e meu irmão voltando de uma campanha política, a gente fazia show todo dia do Pita, assim, era muito louco. Nossa. Lembra dessa campanha? Lembro do Era Celso os Pita. Travessos, Soweto e Catinguelê. Nossa, o Catinguelê e o Soweto eu vi algumas vezes. Era. Dos Travessos eu vi Uhum. 2 vezes. 2 Era shows. esse trio É. nessa campanha. É. E era show todos os dias. A gente lembra que fez 130 shows em 2 meses, assim, era muito... Disso. Era Geralmente absurdo. tem gente que faz isso aí em 1 ano. Entendeu? Era muito louco. Mas era bom porque era ali onde a gente aprendia, né? Sim. Eu falo que essa quantidade faz a gente ter essa... E financeiramente foi bom. Poxa, aí a gente consegue comprar uma televisão, fazer alguma coisa dava. Sim. E aí eu lembro que a gente chegando cansado, assim, um dia meu pai falou, vocês estão cansados? Como é que tá? Não, a gente tá. É puxado. Mas por que vocês querem continuar fazendo isso, então? Porque a gente gosta disso. Vocês têm certeza? A gente não tem certeza. É o que vocês querem? Então, beleza, eu vou apoiar vocês porque é o que vocês querem. Esse apoio dos nossos pais que foi muito fundamental, né? Pra gente não desistir, porque numa dessa não era tanta grana, assim. Era sobre realmente a gente fazer o que gostava ali, né? Porque a gente nem entendia muito bem de quanto poderia chegar e aonde a gente poderia chegar. Cara, falando sobre essa ideia de você ser disciplinado com a música, assim. Qual que é a sua formação acadêmica, cara? Porque é importante, né? A gente tá falando aqui sobre... Existe sim a vocação, né? Aquele dom que Deus te dá, mas a gente sempre prioriza muito também em pensar que o estudo, ele é a manutenção do que Deus te deu. Uma vez o Prateado falou isso pra mim, cara. Eu tava gravando um disco e ele tava produzindo esse álbum e ele falou assim, o dom que você tem não é seu, é de Deus. Então o estudo que você exercita ali é a manutenção do que ele tá te dando. Aquilo aí foi incrível pra mim, assim. Isso aí foi mais ou menos 2011 que ele falou isso pra mim. Eu sempre fui bastante estudioso, mas eu acho que o estudo é muito importante e eu vejo isso em você. Como que é a sua formação acadêmica, cara? O que você já fez de curso ou você ainda faz? Técnica vocal, que nem pra você estar tocando piano como você tá tocando. Percussão, enfim, o que você fez? Cara, assim, a gente já tocava, já ia fazer os shows. E eu sempre fui uma pessoa que chegava na segunda-feira, na terça-feira, montava meus instrumentos, meu set de percussão e continuava tocando, era moleque. Eu lembro que os meus amigos que trabalhavam comigo na época dos Travessos mesmo, que eram os músicos, como eu ficava mais com eles, porque eu acabei sendo músico dos Travessos, eles falavam, Dani, você, porra, 13 anos, 14 anos aqui com nós, estuda, mano, porque, mano, quando você tiver mais velho, você vai ver, isso vai fazer diferença. E eles todos mais velhos, já, eles me davam esse incentivo e eu levava muito a sério, assim. Sim. E aí, tipo, eu estudava semanalmente, todos os dias, como se fosse um trabalho. Eu levava isso muito a sério, sempre levei muito a sério. E aí, eu comecei a querer escrever músicas.
E aí eu lembro que a primeira música que eu escrevi, então nos travessos, lembra a música? Fritei você demais. Sim, essa cara. é a primeira música Caramba, a primeira música que você que eu compôs? escrevi na minha vida. Que teve, Caramba, que legal, cara. E, mas na época, a gente não era muito de escrever na época dos travessos, né? Porque tinha aqueles outros compositores que eram incríveis, que já fazia a carreira dos travessos Sim. andar incrivelmente. Então a gente sempre colocava uma coisinha ou outra, né? Caraca, E, que ano que é isso aí, cara? Tô falando... de 2000, né? Nossa, Tá falando de 2000. Disco Adivinha, Sorria lá. que legal. De 2000. E aí eu comecei a querer escrever músicas e só que eu não tocava harmonia. Isso me levava um pouco para um caminho onde eu tinha que conhecer você, que toca o violão, e a gente tentar, tá, o que você quer? Não, puta, acho que, mas como é que eu vou explicar isso? A gente tava falando Sim. agora aqui nos bastidores com a Gabi, que a gente quer alguma coisa, mas não sabe passar realmente o que a gente quer que aconteça, porque não sabe, não tem Sim. esse conhecimento de harmonia. E eu falei, tenho que tocar algum instrumento. Tentei o violão, aí meus dedos começaram a doer. Aí, como eu era percussionista, minha mão era pesada, Já tava eu não pesado. consegui. Eu falei, vou tentar o piano. E aí comecei a estudar piano e Em que ano que você começou a estudar piano? eu estudei há 8 anos atrás, né? Já falando de... Então a gente tá falando, por exemplo, da primeira composição lá em 2000. Ali você compôs letra e melodia? Como é que foi? Do jeito que ele dava ali Sim. na galera, Tipo, né? Você saiu cantarolando, Eu e meu letra essa aqui. irmão, a gente escreveu juntos e saiu trocando essa figurinha assim. Caramba, eu ia perguntar sobre o lance das suas composições, Uhum. né? Cara, então isso aí já vem de longa data, né, cara? Não é já Mas agora. Né? despretensiosamente. Certo, não teve nada que Não você... é que fala, quero ser. Nem sabia o que era isso, né? Entendi. Quero ser Não compositor. enxergou business nisso. Não, Zero. nem fazia ideia. Acho que a gente só tava querendo ir pra uma brincadeira ali. Mas só pra gente não perder o raciocínio, você, sobre sua formação acadêmica. Uhum. Você começou a estudar instrumentos de harmonia, você já estava estudando, os meninos falavam para você estudar e tal, mas você teve uma academia para isso? Tipo, por exemplo, para percussão, teve algum professor, alguém que você, que eu estudava com fulano, sei lá, ou para piano, comecei a estudar, que eu sei que você fez o Souza Lima. Sim, com piano sim. Com percussão não. Com percussão eu era muito amigo do Laércio, ele me dava os toques todos que eram necessários. Incrível, Laércio. Gonzalez, a gente via gravar, Outro. também me ajudou demais. São os dois caras que eu tinha como Mestres ali, né? e são De realmente percussão, os sim, caras, pra caramba. né? Então, assim, eles sempre me davam super toques, assim. O Laércio me ensinou a tocar pandeiro. Né? Ele que me falou, é assim que toca. Então, eu tinha essas pessoas que já eram grandes e já estavam entre nós ali, né? Querendo Sim. ensinar e querendo ver a gente crescer. O Laércio era pra ser do moleque travesso, né? Da formação, Legal. Ele era pra ser do grupo mesmo. Então, ele que fez a gente, todo mundo ali, direcionar e fazer dessa forma, entendeu? Então a gente tinha essas pessoas boas do nosso lado. Só que aí quando eu fui entrar num campo de harmonia, eu sabia que se eu não tivesse uma coisa acadêmica eu não ia conseguir. Entendi. E aí eu entrei no Souza Lima, no conservatório, e ali eu entrei de cabeça. Você ficou quanto tempo ali? Fiquei aos 8 anos. Você se formou? Me formei. Tem aquele momento que você pode ir para fora, fazer o curso fora. Lá tem um vínculo legal, com a né? Berkeley, Com a Berkeley. E aí, nesse momento aí, eu falei, não, tá tudo bem, não é sobre isso. Mas, assim, eu lembro que a dificuldade minha foi respeitar o tempo. Eu sempre conto essa história. Eu tinha minha filha que tinha acabado de nascer. Então, eu tô falando disso há 13 anos atrás, que hoje ela tem 13. Certo. Faz 13 anos atrás que eu comecei a estudar piano. E aí, ela tava no berço ali, eu olhei pra ela e com aquela dificuldade, não sai, não adianta. E a gente... E sabe qual é o problema nosso? De conhecer pessoas que tocam muito bem. Nossa Senhora. Aí você fala, não é possível. Quando eu vou Eu tô chegar? com esse problema. Desde quando eu falei com você sobre o Souza Lima, aí eu já venho pulsando no piano há algum tempo, né? E eu fico fazendo uns acordes para eu compor. Não, você tá tocando aqui, Não eu já dá tô pra vendo comparar já com você. o que você faz, Mas né? não é. E ainda mais quando eu vejo que o Ed vem pra cá, aí vem o Pio. Aí é difícil, cara, você fala, gente, é como que difícil. fez O Naldo, meu Deus do céu. Aí dá uma desanimada. O Thiago Chuteira veio aqui. É desanimador, bicho. Porque você vê os fala, caras "Puxa vida." tocando, voando, você fala, meu Deus, não tem como chegar nesse nível. É mais pra gente ficar livre, né? Liberdade. E aí a gente põe a mão, vê tanta dificuldade, né, no instrumento. E como pode, né? Tipo, tá tudo ali, né, Tá cara? tudo Tem ali. um oitavo ali, Certo, cara, Só tem mais. dedos aqui, não é possível. E eu, nessa dificuldade, eu olhei pra minha filhinha no berço. Certo. Falei, tá, mas ela acabou de nascer, ela não anda nem fala. Como que do nada eu já quero sair
Você é ela. Né? Eu tô crescendo, tô começando agora. Eu falei, tá, eu vou tentar usar isso a meu favor. Quando ela tiver 1 ano, eu preciso pelo menos estar falando um papai ou mamãe. E aí, e é isso, é tempo que a gente precisa, às vezes, para se dedicar. Que legal, cara. Mas também, se a gente não se dedicar nesse tempo. Ok, mas você ia quantas vezes para o Souza Lima? Eu ficava a semana inteira. Semana inteira. Porque lá você tem um curso livre, lá. só que você tem percepção. Foi tem igual ao teoria. ULM. Eu fiz a ULM, me formei lá também, Então, era sabe, isso aí. tu tem todas as outras. Você tem a opção de fazer o que você tá indo para lá para fazer de ofício, né? Mas tem todos os outros cursos, né? Tem seu curso livre e tem suas aulas ali. Uma vez eu entrei numa sala da professora Maria Zei, na ULM. Ela dava aula de percepção e tal, e teoria. Só entravam os alunos que sabiam mesmo. Só quem sabia ler e escrever partitura. Era tipo muito à frente. Tá. Só que a teoria para cantor sempre foi muito lenta, né? Porque nós somos um instrumento. Então eu tenho que estar lá cantando as notas do jeito que elas são, como se eu fosse um clarinete. Enfim. E era uma lentidão, bicho. Eu falei, não, cara, o que eu quero produzir, eu quero escrever arranjo, eu não posso ficar nisso aqui. Aí eu entrei na sala dela para estudar. E quem falou que eu sabia? Não sabia nada. Nada. E aí vira tudo. E aí eu sentei lá no fundo, no fundão lá. Aí ela, todo mundo lê aqui no começo do ano. Todo mundo lê? Todo mundo, né? Todo mundo lê. Lê o quê? Cara? Lê. E aí eu passava despercebido. E entrava violinista, entrava flautista, entrava batera. Gente que lê de prima. Lê tipo... Normal. TDI pra veste. Sai lendo assim, entendeu? Aí eu falei, Jesus, o que eu tô fazendo aqui? Mas vambora. Não, é legal que a gente pulou pra harmonia, mas eu fiz a mesma coisa disso com canto, né? Eu esqueci de falar isso. É mesmo? Porque, tipo, antes mesmo de tocar harmonia, eu fui estudar canto, né? E aí, esse meu estudar canto que já me fez entender como eu teria que fazer para estudar qualquer outro instrumento. Na verdade, o que batia em mim mesmo era cantar. Cantar. Na verdade, eu me considero cantor mais do que qualquer outra coisa. Não Sim. É o que eu sinto dentro de mim. Ofício. Porque eu começo na Toca do Coelho como cantor. Cantei ali esses 6 discos. Chegou uma época que queriam que eu entrasse nos Travessos. Sim. Só que eu ainda era um pouco mais jovem do que a galera. Eles já estavam... a coisa já tava andada, tipo, colocar mais um agora. Eu lembro que eles fizeram uma reunião. Que, tipo, Caramba, vamos ia colocar rolar. o Dan ou não vamos? Como que você acha que seria, cara? Cara, eu não sei. Seria interessante, né, irmão? Ai, gente. Seria muito legal, muito legal. Ia ser muito legal. Mas ia ser difícil quando o meu irmão saísse também, né? Talvez ele não tenha. Talvez ele não teria saído. A vida pode mudar muito quando uma coisa acontece. É o roteiro da vida. E aí eles fizeram essa tal reunião. Meu irmão sempre quis que eu tivesse por perto, né? E aí falaram, não, o Dan não entra não, tal. Aí o Rodrigo falou, tá, então deixa ele fazer a parte de... Ele vai ser músico. Que nisso percussionista e back vocal. E aí ele me coloca no grupo, aí ele chega em mim e fala, ó, Dan, fizemos uma reunião lá, você não vai entrar no grupo, não. Mas eu falei... Você queria? Cara, eu sempre... A Toca do Coelho, ele é os Travessos é a extensão do Toca do Coelho. Era o mesmo empresário. O que ele fez? Quem passava pelo Toca do Coelho, como sobe ele ia o degrau, perder aqueles caras que já tinham... Sobe o degrau e entra então, pros Travessos. todos os músicos passaram, todos os integrantes dos Travessos eram do Toca do Coelho. Ok. Mício, Chorão, Rodrigão, todos vieram dessa origem. Legal. Então era tipo uma coisa já natural que teria que acontecer. Pô, ele montou meio com a base, né? Tipo, ele foi escolinha. Escolinha, é isso aí. Sensacional. Então, ele conseguiu fazer os dois nacionalizar, né, cara? Ser conhecido. Que legal. Não, ele era muito inteligente, muito da hora, assim. As ideias muito boas. A gente tem. Foi grato ter conhecido essa pessoa na nossa vida, porque ele que fez a gente também já se tornar alguma coisa profissional, assim, no meio. Sensacional. Cara, eu quero aqui já agora mudar essa chave. Quando apareceu pra você cara, Amsterdã? Porque você tinha o Amsterdã. Tinha. Né? Como que foi isso? Primeiro, quando que virou a chave de tipo assim, eu sou o Amsterdã e eu sou um artista? Sim. Então, nessa, eu ter feito parte dos Travessos ali como músico, o que batia dentro de mim era querer cantar. Então, lógico, fiz todo o trabalho ali. Eu falo que ali foi uma universidade de música onde eu vi a carreira deles acontecendo, decolando, eu sendo músico todo esse tempo, aprendendo todo esse tempo, mas dentro de mim, eu quero fazer o meu negócio. Preciso fazer o meu som, preciso cantar, porque era o que você sabe, né? A gente como cantor... Claro. Fica batendo dentro da gente. E aí chegou um momento que eu comecei já a fazer as minhas coisas de gravar. Aí conheci a Esther, que é uma cantora. E aí meu irmão falou, puta, Dani,
vamos juntar vocês dois, vamos bolar um nome. Qual é o nome? Ami, Esther e o Dan. Ele quis juntar o nome nosso. Entendi. Amsterdã. Pô, o nome dela é Esterdã, Amsterdã. Puta massa. Fizemos essa dupla, era eu e ela. No caso, tipo, o Rodrigo tava meio que... Ele que era o gestor da parada. Ele gestor do produziu, o empresário era o Rodrigo é mesmo muito que era dos inteligente, né, travessos, cara? A ideia toda dele. Ele pegou o formato, ele fala pra mim que ele apresentou o que a gente tinha que fazer em uma semana. A gente tava fazendo, assim, tipo... Ó, Que vamos fazer loucura. esse som, esse som, esse som. Beleza, então esse som, a gente foi, entrou pro estúdio e gravou. A garota recebeu uma proposta pra entrar no Faustão como cantora. Lembra que teve aqueles concursos Sei. da cantora do Faustão? Sim. Poxa, era incrível. Ela Seria era uma oportunidade, pessoa uma excelente. visibilidade bacana. E ela sai da banda. Tipo, Dani, ó, recebi essa proposta, vou sair. Só que a gente já tinha feito algumas coisinhas, e a gente já tinha lançado, e eu falei, tá, e agora? O que a gente faz com o nome? Aí eu falei, conversei com meu irmão, a gente, vamos mudar o jeito de escrever. Mr. Dan. Que era um A e o H, né? É AH, ponto de exclamação, MR, ponto Dan. É uma dificuldade tremenda. É. Tipo, a gente fez esse nome. AH, ponto de exclamação, MR, ponto Dan. Aí continuei sozinho. As músicas que eu tinha dividido com ela, era tipo os refrões, ela cantava, e os versos era eu. Então os refrões era sempre muito alto. Uma das coisas que me forçou, depois que ela saiu, Puxar essa aí textura essa mais aguda. textura de agudo. Então as pessoas falavam, você canta muito agudo. Mas foi uma coisa que eu tive que fazer pra não perder o repertório que a gente tinha. Tamo Muito junto, louco cara. isso. Não sei bem. E nem precisou ter uma mulher na Tem parada. que fazer, ó. A música é essa aqui. Bastou estar no Doce Encontro. A música lá em cima, refrão, tá vendo? Bastou ter um compositor como o Thiago Alexandre, que as músicas já foram lá pro É coqueiro. isso, que exigiu da gente, e hoje as pessoas acham que foi uma coisa natural, né? E aí, ela sai da banda e tal, eu continuo. E aí, numa reunião de gravadora, a gente fechou na Warner. E aí, conversando lá no... Que ano que é isso? Eu acho que aí a gente já tá em 2018. Ok. Pô, 2018, não é tão... Né? 2018, a gente entra numa reunião de gravadora. E aí, o cara fala, legal, nossa, muito da hora o trampo. Tô vendo, acompanhando, massa, vamos assinar. Mas eu acho que esse nome... Como que eu vou fazer? AH, ponto de exclamação, MR. Como que eu vou te apresentar, né? E aí, e falando daquele jeito. Eu sempre penso sobre a apresentação, assim. E agora com vocês... Mr. Dan. É difícil de exclamar isso, né? E pra escrever numa rede social? Ninguém vai te encontrar, né? Tipo, o pensamento da gravadora era essa na época. Tá, e Dani, como que se a gente falar só Mr. Dan? E as pessoas já me chamavam só de Mr. Dan. Sim. Porque ninguém falava, Mr. Dan, Mr. Dan. Era uma coisa meio, foneticamente, a mesma coisa. Certo. Mr. Dan, Mr. Dan. Eu falei, não, as pessoas já acham que é Mr. Dan. Então vamos mudar MR.Dan e não se fala mais nisso. Sensacional. Falei, claro, poxa, acho que não vi problema. Mas nenhum. você não grava o seu primeiro trabalho em 2018? Não. Eu gravo, enquanto eu tô nos Travessos sendo músico, eu já gravava meu som. Ok. Não, mas eu falo, teve a Esther, né? Teve a Esther. Teve esse produto com a Esther, certo? Lançamos, gravamos. Ok. O produto, você sozinho, quando ele vem? Ele vem, ela sai, eu continuo fazendo com aquele disco que a gente já tinha gravado algumas coisas, continuo fazendo alguns showzinhos assim, locais, e aí eu começo a fazer eu mesmo as minhas produções. Eu não quis desistir. Nesse meio tempo o Rodrigo sai dos Travessos. Certo. E aí, quando ele sai, é ali que a minha carreira eu deixo um pouco de lado e falo, peraí, acho que agora a gente tem que focar aqui. Eu lembro que aí a gente fez uma reunião, eu e ele em casa, e a gente decidiu que era o mais certo ele sair da banda por tudo que estava acontecendo. E aí eu lembro uma vez eu lembro nessas conversas nossas, eu falei pra ele, tá, se a gente conseguir ganhar metade do que você ganha, você vai conseguir ficar numa boa? Ele falou, vou, eu só preciso sair porque aqui tá muito ruim pra mim. Falei, então tá, a gente vai conseguir. Nessa que eu já tava fazendo as minhas coisas, o meu empresário era o mesmo, lembra que eu te falei? Sim. Então ele teve uma briga com o empresário. E aí sempre teve a briga, o Rodrigo teve a briga com o empresário, automaticamente eu fiquei nesse meio. Na verdade, a gente nem precisou. Eu nem precisei falar com o empresário, e aí eu tô, porque eu já não queria estar, porque a briga era muito séria. E aí, automaticamente, eu fiquei sozinho também, sem empresário, acabou tudo. E aí, nessa, eu falei, eu vou deixar minha carreira um pouco de lado e vamos pra cima da sua. Eu entro com ele pra trabalhar, ali eu viro o produtor dele, eu era o financeiro, eu era o braço direito, eu que fazia, eu era venda de shows. Ali eu aprendi também a ser gestor de uma carreira. Caramba, cara, com que meu legal. irmão.
Até o ponto da gente encontrar um escritório onde esse escritório pudesse abraçar a ideia e continuar adiante. E aí, tá, legal, a gente conseguiu, ele gravou as músicas, fez a carreira solo dele acontecer novamente. E aí, ele surge a ideia dele voltar pros Travessos. E nessa que ele fala, vou voltar pros Travessos, ele Mas fala... ali tinha um tempo determinado, né? Dele entrar e depois... Obviamente Talvez. a coisa indo bem segue, né? Pudesse ser uma coisa... Mas tinha um calendário, não tinha? Tinha Eu um... lembro tipo, dessa... Era uma junção, né? Tipo, Sim, tipo uma celebração. eu lembro que eu tinha assinado com a Inova Music, lá do Fábio. Eu tava nesse escritório. E nesse dia que eu encontrei com ele, assim, a gente se encontrou no escritório. Ele falou, o que você vai fazer aqui? Eu falei, não, vou pedir pra sair e tal, porque eu preciso fazer a minha parada. Eu tô sentindo que aqui... Essas coisas de escritório, sabe como que é, né? Tem o grandão lá e às vezes a gente não tem a atenção que a gente precisa. Sim, sei. E bem. aí eu tava pedindo pra sair e tal, ele falou, puxa. E aí eu falei, então, inclusive, eu quero falar pra você que eu não vou pros Travessos nessa nova formação. Ele, como você não vai, cara? Eu falei, Rô, acho que agora a gente conseguiu o que a gente queria. Os Travessos voltando, já tá tudo certo. Acho que eu posso seguir a minha carreira do jeito que eu já tava fazendo antes. Foi ali naquele momento, da hora que ele volta pro grupo, que eu falei, agora eu vou só fazer o que é meu mesmo, Mr. Dan. Isso, aí entre 2018, essa Ok, época. aí não parou mais. Né? Aí eu gravo o álbum na nossa sala. Caramba, ali foi uma virada de chave, não foi, né? Foi, cara. Porque, assim, ó, eu já acompanho o seu som há algum tempo, mas eu sempre vi algo nichado, né? E diferente demais de tudo. Que é bom. É bom, Eu não mas é vejo- difícil. O que é diferente, Exato. às vezes, é mal. Porque você acaba sendo interpretado. meio que um pioneiro no negócio, né? Uhum. Porque, assim, pelo fato de você ser solo. Mas eu vi o teu som, assim, ele é um pouco próximo do Sampa Crio. É, sim. O popular Tem, que a gente né? conhecia é o Sampa Crio, né? Então. Tipo, só que você é solo. Uhum. Então, tava vocês dois. Eu sempre achei que a label, assim, tipo, caramba, Sampa Crio e Dan junto, Sim. vai ser um arregaço. É verdade. Né? Tipo, sempre... A gente faz shows juntos, inclusive. eu acho Funciona muito bem. maravilhoso, cara. Eu acho tudo a ver, né? Conecta. Mas, obviamente, assim, tudo mudou devido à internet. Hoje você vê o roqueiro se conectando, fazendo som, gravando collab com o cara do pagode, enfim, e uma misturada, né, que é bem legal. Tipo, Aí vem a democracia da internet, né? isso. Que pode aceitar e receber Exato, qualquer tipo de produto, exato. você falar diretamente com o seu fã, eu acho. E às vezes, assim, você também quer direcionar sua carreira um pouco para aquela linha ali, aí você acaba trazendo, porque você é dessa linha aqui. Você tá nessa prateleira. Você se considera? Porque assim, eu tava fazendo a lição de casa Uhum. do seu trabalho e tal, e vem uma prateleira. A internet coloca a gente numa prateleira que talvez a gente nem esteja. Sim. Então ela colocou você ali na prateleira do pagode. Você se Sim. considera? Você tá dentro desse... Sim, por toda a história, né? A primeira banda que eu fiz parte foi do pagode. Aí eu surjo, eu aprendo nos Travessos. Eu começo a gravar também com muitos artistas nesse meio tempo. Eu Exalta, todos os álbuns eu gravei. E aí também gravei com turma, gravei com todo mundo, assim, como back Sim. vocal, assim. Eu fui muito reconhecido também desse lado. E então, pra mim, aqui dentro é pagode demais, assim. O que eu busco hoje no meu som é fazer alguma coisa original, Mr. Dan. Ok. Mas as pessoas vão sentir o que eu for transmitir. Sim. Não dá pra falar pra você que eu quero fazer um som. Não, eu quero ser Mr. Dan, entendeu? É só sobre isso, mas a minha origem é pagode, o que eu transmito, o jeito que eu escrevo. Eu falo que o que diferencia no meu som é o baixo e a batera dos moleques que tocam comigo, que Sim. tem uma vertente muito da black music. E a gente consegue reunir esse som. Eu falo que eu sou a parte popular, eles são a parte gringa. Mas as pessoas Ok. veem eu de uma maneira que parece que Todo mundo é mas gringo. é uma combinação, entendeu? E eu acho que a fato de eu estar numa prateleira onde as pessoas me colocam no pagode é justamente porque existe essa verdade dentro de mim. Do samba e pagode, onde eu cresci mesmo, vivendo. Você sente falta de alguma coisa assim, tipo, cara, é porque tem aquela situação, como você falou sobre o início ali, né? Uhum. Eu quero fazer isso aqui, mas não sei explicar como. É, Tem isso ainda no seu som, tipo assim, caramba, eu quero alcançar, eu quero chegar aqui. Mas eu não sei explicar o que é, eu não sei. Tem ainda isso aí eu no seu ainda som? acho que eu não entreguei o meu som. É? Eu ainda acho que eu não fiz o que eu ainda preciso mostrar, ainda não tá. Eu acho isso ótimo, porque isso me dá garra pra Sim, continuar e ainda ânsia tem de muita coisa busca pra mesmo, contar. Eu não acho que eu cheguei na entrega perfeita do meu som.
E aí, quando eu gravo na nossa sala, ali foi uma ideia que eu tive de tentar fazer o meu som ser um pouco mais natural para as pessoas. Por isso que eu trouxe o acústico na nossa sala. Então ali eu coloquei todo instrumento acústicos. Eu tenho um baixista, mas ele tá tocando um baixolão. Tem um batera, mas é uma percuteria. Eu deixei a coisa um pouco mais leve. Violão, aço, piano e as backs, né? Essa é a nossa formação. Um lance mais orgânico, né? É. E ali eu acho que as pessoas começaram a entender. Porque aí ouviram a música sem ver o gênero. Ok. O acústico deixou essa coisa um pouco mais... A galera se reuniu, tocou. Aí cada um tá tirando o seu som do jeito que ele é. E não tá agredindo com uma guitarra com distorção, às vezes com baixo elétrico. O brasileiro ainda não é não sai dessa origem, né? Sim. A gente tem isso, todo mundo sabe o que é, mas a gente gosta da roda de samba, a gente gosta da coisa popular. Podemos dizer que foi basicamente isso, assim, uma roda de música. É uma roda de música ali, onde tem Então, assim, instrumentos uma acústicos. pergunta, porque geralmente quando a gente senta para gravar algo formal, um fonograma, no caso, a gente geralmente, vamos escrever os arranjos, partituras e tal. Teve isso com vocês ou vocês sentaram para tocar e nasceu um lance, tipo assim, sei lá, a harmonia a gente vai fazer esses acordes aqui, essa parada, essa construção, ok? Aqui a gente vem e volta e combinamos. Para até não ter esse lance do gênero, né? Vocês tiveram essa metodologia de criação assim, tipo, vamos tocar? Total. E gravaram. Não existe partitura de nem nada que a gente fez. Acho que até hoje não existe. Nada a gente Porque eu escreveu. convidei você para participar do Intimidade. Você me pediu parte, não pediu? Eu pedi. Eu falei, não tem. Aí o Juninho falou assim, uau, Não tem. ouça o som e vamos escrever Não isso tem aí. parte, mas eu posso conseguir, mas não vai ter, nada foi escrito ali. Podemos criar agora. Podemos escrever, mas será que precisa, né? Né? Tá tudo bem, né? Até porque a gente queria extrair o que cada músico... se fosse escrever mesmo, teria que escrever para violão, escrever para piano, escrever pra todo que não mundo. é o que ninguém faz, né? A gente escreve as cifras ali em cima e os... Sim, e sim. as Talvez uma divisões. ideia, a intenção. É. As intenções a gente acaba falando na hora da gravação, né? Pô, isso aqui eu tava pensando nisso aqui. É mapa, acorda, volta, é isso que a gente faz numa partitura. Então, quer dizer, também não é aquela partitura que vai definir o som. Então a gente sabe que, toca aqui o que você tá fazendo. Vamos falar de harmonia. Falar de harmonia, as pessoas têm que tocar as mesmas notas. Mas, tirando isso, não. Que legal. E aí... Você sente falta disso aí, cara? Não em vocês, obviamente, você tá fazendo isso. Mas você sente falta disso no mercado? Dessa música um pouco mais pura? Essa parada orgânica, de sentar... Porque, inclusive, esses dias eu tava até falando com um amigo meu, um cantor, então, inclusive, cantorzaço, que é o Guto. O Guto... do que era da amizade? Exatamente. Sim. O Guto tá com um trabalho novo, canta legal. demais. A gente tá falando sobre isso, né? Tipo, do músico hoje em dia grava em casa. Ele quer gravar em casa, vai mandar e tal. Eu falei, puxa, bicho, isso aí E pra mim não tocar funciona junto, não, que cara. é a troca. Irmão, porque assim, senão eu daria o arranjo pra ele escrever. Aí tudo Porque bem. ele vai trazer as ideias dele. E tudo bem, eu quero as ideias dele, mas eu quero as minhas também. Sim, as ideias que Porque, né, fluam aqui entre a nós, gente tá né? produzindo, né? E aí hoje tem muito disso, né? Do backing vocal gravar na casa dele. Tem. A Aí tecnologia. o teclado gravar na casa dele e tá tudo certo. Vai entregar incrível, mas uma coisa que não foi criada Exato. pela Ele sua tá direção. pensando com a cabeça dele ali e só. Sim. E aí eu não tenho opção. Não. Ou eu uso tudo que ele mandou, eu começo a tirar coisa. Você sai picotando. Exato. Você pode também, né? Tá tudo bem. Eu acho que a tecnologia tem que ser bem utilizada. É legal essas ferramentas, mas eu sinto falta, cara, essa coisa orgânica da gente trocar ideia. Sentar aqui que nem eu trago uma partitura, trago um mapa aqui. Tem que trazer um mapa, senão a gente fica O mapa tendo que é esse explicar aqui. o que vai acontecer. Ok, Não o mapa é precisa. esse aqui. Vamos BPM? BPM, vamos... Vamos tocar? E a gente sente? Aí eu falo, meu ponto de vista é que ou correu ou ficou muito pra trás. Mas e no ponto de vista de vocês estão tocando? Vocês estão tocando. Como que tá? Cara, então aí esse cara, isso aqui, legal, então eu vou na de vocês. Vambora. Agora a tonalidade, a gente vê no pré, vê antes. Sim, mas agora tem um mapa aqui, cara, eu pensei que esse mapa aqui tá grande, volta esse refrão, são 2 ou 3 refrãos, vamos mudar isso aqui, enfim. Mas esse tete a tete, eu sinto falta. Você sente falta disso aí ou não, cara? Então, não é o jeito que eu produzo mesmo. O jeito que eu produzo é reunir mesmo. A gente sempre se reúne e vamos tocar. A única coisa que eu faço no nosso som, né, do Amsterdã, é levar as músicas. Então eu já vou chegar com as músicas. Eu vou falar, essas são as músicas que eu escolhi pro trampo.
Vamos produzir? No caso do seu repertório, é você quem escolhe e acabou. Sim, sim. Eu levo as músicas, porque eu já escrevo pensando o que eu quero passar como ideia, né? Ah, e como você tá aqui também, cara, porque é um instrumento de orquestra, né? Sim, já é Piano. um completo, né? Tem todos ali, Puxa, né? aí você meio que pré-produz, né? Então eu já levo mais. A maioria dos riffs, assim, eu já levei. Aí você vai falando, não, tira esse riff aí, eu só coloquei. Não, isso aqui. Tá, então beleza, mas não era isso também, eu queria alguma coisa melhor. Mas a maioria dos riffs que eu já saio tocando fica, assim, no álbum. Cara, eu tenho algumas perguntas aqui que. Acho que uma hora, um vídeo de versão poleta aí. Eu acho que uma hora é muito pouco, beleza. cara. Depois a gente volta no outro dia. Tudo bem. Então, falando sobre essa ideia aqui, ó, como você escolhe os arranjos musicais para as composições? É um processo colaborativo? Você também, enfim, você já acabou respondendo essa. Mas tem uma coisa legal nessa parada, que aí quando eu gravo na nossa sala, e poxa, foi um dos melhores trabalhos que a gente fez. Aí tem um amigo meu que veio fazer rodagem para nós, assistência de palco, ele falou: "Tá, você conhece o Dudu Borges?" Eu falei: "Pô, eu já ouvi falar." Cara, todo mundo que vai lá no estúdio, como eu tô lá frequentemente, ele mostra e fala que, mano, o som é muito da hora. Eu falei: "É mesmo, cara? Pô, que da hora, fiquei super, que legal, já ouvi falar, o cara é muito top mesmo." Poxa, todo mundo, Dan. Eu falei: "Ah, legal." É um certo dia, me liga uma secretária e fala: "Oi, Dan, aqui é a Gabi e tal. Eu sou o secretário do Dudu. E ele queria que você viesse um dia aqui no estúdio." Falei: "Poxa, claro, eu ouvi falar que ele fala do meu som e tal." Poxa, eu fui lá e conheci ele. Nessa eu conheci ele, me apresentou o estúdio, magnífico. Inclusive, já foi lá. Análoga, né? Análoga, Nunca incrível. fui Um dia lá, cara. eu quero que você vá comigo. Quero muito conhecer. O Dudu é incrível. Ele é Né? incrível, cara. Ele faz trabalho, inclusive, ele trabalha com o Pedro. Sim, Pedro Mariano, conheci Pedro lá, Mariano. a música que eu escrevi que entrou no álbum através do Dudu. E aí eu conheço o Dudu Borges, e aí ele, puta, a gente, legal, já começamos a escrever músicas juntos. No primeiro encontro nosso, a gente começou a escrever músicas e tal, e ele fala: "Dan, gosto muito do seu som, pra mim, você já é um sucesso, porque o que você faz, já tem pessoas que gostam e vão atrás. Tá, então isso pra mim é sucesso. O que a gente precisa fazer agora é fazer desse público cada vez maior, e é isso que vai fazer você ser grande, mas você já é um sucesso. Eu acho que eu queria estar junto com você." E aí nessa a gente fecha uma sociedade. Então ele faz parte hoje do Mr. Dan. Então, e aí a gente começa a produzir junto, entra ele pra produzir junto comigo. Beleza, o primeiro álbum que a gente foi produzir. E aí, como é que é isso? Como é que vai ser? Porque tudo era a gente que fazia até então. E aí te falo que ainda é, por quê? Porque quando a gente chega lá pra produzir, a gente monta a bateria, baixo, ele piano. Pô, vou tocar piano, ele toca demais. Ele, mas liga o seu piano. Eu falei: "Mas como que eu vou ligar meu piano?" "Não, você que..." Beleza, aí não, toca você mesmo, deixa esse. Tipo, é uma coisa, ele deixa a gente muito livre. Sim. E aí ele traz as ideias dele, que é que ele quer a sua verdade, né? Ele quer. Isso é muito legal. Eu acho que isso é produção. Ele quer extrair do artista o melhor que se pode ter, né? Sim. E eu senti a falta disso. Porque às vezes quando você tá sozinho também, se tem alguém para te direcionar, Sim. é muito maior o trabalho, e às vezes você tá se preocupando com muito mais coisas onde você podia se preocupar com menos. E aí ele entra para trazer essa segurança de direcionar. Desde quando vocês estão trabalhando juntos? A gente grava na nossa sala, grava o álbum Seja Bem-vindo. A gente começa num projeto chamado Esperi. Daí eu sei, eu vi esse projeto. Esse projeto. Que bonito o cenário, inclusive. Desde os primeiros Esperi já é com ele. Eu vi ele sentado ali, ele gravou também, Gravou, todos os álbuns nossos ele tá junto gravando. A gente escreve a maioria das músicas juntos, e a produção toda a gente faz junto. Você tem uma regra pra composição, Dan? Tipo, vou sentar tal dia pra escrever. Quem dera, né? A gente fala: "Vou sentar tal dia." Tem uns amigos nossos aí que estão conseguindo, né? Os caras fazem isso de ofício. Tipo, ele é CLT do próprio negócio. CLT do negócio. Eu acho incrível. Eu também acho, cara. O cara desce meio-dia, sai de lá 9 horas da noite. Entrega, né? Não, eu sou muito de inspiração mesmo. É. Eu falo que as minhas melhores músicas eu tive na cabeça, assim. Tipo, acordei com ela, caramba, é isso. E aí solfejei, toquei ali no meu instrumento. Quando eu aprendi a tocar piano, a minha estratégia era deixar todos os pianos perto de mim. Então eu tinha que ter um no meu quarto, um na minha sala. Porque o violão, incrível instrumento. Eu falo que a maioria das pessoas tocam porque é muito fácil de carregar. Você tá com ele em qualquer lugar, você pega o violão e toca. Vai fazer isso com o piano e com a bateria, entendeu? Então você se ferra aí. Não é porque ele é mais difícil, é só porque ele não tá do seu lado. Só que você ama tanto ele que você esqueceu do problema que é carregar. Entendeu? Poxa, como que eu vou carregar o piano nas costas? Não vou. Então a minha estratégia de aprender foi essa: deixar o instrumento cada Cara, canto. você tem uma composição mais pessoal, assim? E o porquê, assim? Se tiver, né?
De repente pode ter algumas, né? Mas fala uma. Você consegue citar uma que, tipo, caramba, isso aqui... Como Ninguém Dá, eu acho que é... Aquele medo bom, aquele frio que nunca passa. Essa é a música que eu falo pra você, que eu tive essa inspiração, acordo, tenho toda essa melodia na cabeça e simplesmente precisei colocar uma letra, assim. Eu acho que isso foi muito natural, assim. E é uma das músicas que toda vez que eu lanço um projeto novo, ela volta a aproveitar, e eu já gravei ela há uns 7 anos atrás. Eu acho que é Como Ninguém Dá a música. Caramba, que legal. Melhor Eu Ir é a história da já minha... tá falando de um produto, né? De um produto. Porém, a primeira música que eu escrevo, mas sabendo Como tocar Ninguém Dá harmonia. é só você? Só eu. Aí é... Aí vem a loucura. Entendi. Porque realmente foi uma coisa que foi inspirado, assim. Melhor Eu Ir, mim e do Thiago. Só que é a primeira música que eu escrevo depois que eu sei tocar harmonia. Então eu já quis, talvez eu sinta que de repente ela tem esse carinho, ela fala, preciso fazer uma coisa, sabe? Sim, você... Não sei. Sentou sei e pensou, lá. mas... Vou quebrar a cabeça aqui pra construir esse mapa. Fazer uma coisa assim, agora eu já sei fazer esse acorde, agora eu sei pra cá. Mas talvez olhando também não é tão difícil assim, mas na época era. Na época era pensar desse jeito. Eu vou falar daqui a pouco, depois dessa pergunta aqui que você responder, eu quero entrar no seu projeto novo, no ar. Da hora. Eu quero entender onde você quer, porque já virou uma outra chave, já estamos indo, né? É a chave que eu tô mais feliz do momento, inclusive. Que legal. Isso é muito bom saber, a gente quer saber disso. Qual o seu objetivo com suas composições, cara? É apenas entreter ou você quer transmitir uma mensagem mais profunda? Por mais que a música tenha um cunho um pouco mais popular, comercial e tal. Eu começo a escrever na necessidade de ter identidade. Porque eu pedia para alguns compositores e às vezes eu recebia e não conseguia me colocar ali dentro daquela canção. Você já se sentiu forçado a gravar uma música porque, tipo, putz, tem que gravar? Sim, e todo mundo fala, é muito boa. Aí você fala, mas caramba, tá bom. É boa pra você. Pra mim, até agora eu tô ouvindo nada. E aí eu começo a escrever só por isso, Éder. Entendi. Só de eu falar, poxa, a primeira música que eu escrevo é Calma Amor, pensando desse jeito. Ah, que legal. Que ela entra lá quando toca a Esther já, ainda. Certo. Naquela época. E aí numa dessas, de estar no estúdio, o Thiago passou lá e viu essa música e tal. Ele falou, caramba, essa música é muito louca e tal. Um dia ele me liga, Dan, aquela música que eu vi no estúdio, o que você fez com ela? Eu falei, fiz com ela. Ela é aqui do meu trabalho e tal. Posso gravar no Exalta? Eu falei, pode gravar no Exalta. E foi um grande sucesso no Exalta, mas assim, pensando pra mim. Aí, eu nunca escrevi pensando que alguém fosse gravar. Eu acho que isso é a parte boa, porque eu escrevo pra mim do melhor jeito que eu possa. Sim. Eu entrego o que eu queria muito pra mim, assim. Nunca pensei em escrever pra ninguém. E aí, mas a mensagem, assim, você tem, tipo, um propósito, cara, quando você escreve? Ou não? Tipo, você pensa em você, assim, você tá ali, naquele momento, com você e você não tá ligando pro mundo. Eu acho que o que diferencia nas minhas composições, e é o que eu gosto de imprimir, é o modo de se expressar. Então, se eu for falar de amor, eu não vou falar a palavra amor. Assim, é bem difícil usar isso. Eu quero falar de um modo você que eu falaria. Você quer falar do amor. Eu quero falar do amor. Mas de um jeito que eu falaria mesmo. Não usar a palavra, né? Eu gosto de trocar ideia aqui. Se eu for escrever, eu quero falar... Você não quer usar o clichê. Não gosto de usar aquela coisa romantizada. Que a música, às vezes... Você não quer ser o lúdico, né? Tipo, você quer, de repente, mostrar o amor da maneira que você interpreta o amor. Sim. Como você no dia a dia com a sua família, com a sua esposa, com seus filhos, suas filhas. Enfim, como você é daquele jeito ali, você quer transmitir. Porque tem pessoas que são assim, você fala assim, pô, essa pessoa não é muito romântica. Ela tem o jeito dela de ser romântica. Talvez na maneira de tratar. Mas ela é. Não é porque ela, meu amor, você é o sol do meu... Não é sobre isso. Isso, é o sol e o mar, e vou trazer uma caixinha de bombom. Talvez já fale um filme... Você fica falando assim, a mulher fala, sai daqui, seu banana, eu penso. Mas é o meu... Mas tem, cara, tem os Roberto Carlos. Tem muitos. O Roberto Carlos é assim, né? Mas estamos falando de muito tempo, e é lindo o que ele fez naquela época. Acho que hoje a gente tá muito mais... Sei lá, cara. Talvez amanhã pode ser até mais, né? Sensacional, né? Eu penso desse jeito. Eu penso em me comunicar de um modo natural. Cara, então agora me fala desse projeto maravilhoso aí no ar. O que é isso, cara? Eu tive uma ideia de fazer um projeto onde, se você olhar ele num vídeo onde eu lanço ele, você fala, cara, eu queria muito estar nesse lugar, entendeu? É assim que eu penso quando eu faço vídeo.
poxa, eu queria muito estar nesse rolê que esse cara tá fazendo. Entendi. Porque eu acho que essa coisa de gravar um show já é muito natural e comum. Eu acho que as pessoas falam, tá legal, é uma balada, massa. Quando eu gravo projetos hoje, eu penso, puta, eu queria estar nesse lugar, um ar livre. E aí eu escrevi uma música no ar. Eu sempre parto de uma música, igual na nossa sala. Eu gravei ele na sala de casa porque eu parto Que de uma música, hein, música. cara? Então, é a música Essa que me música leva aí. ao projeto. É muito foda. É minha e do Gabi essa música. A gente escreveu. Ele fala que ele tinha 16 anos quando ele escreveu comigo. E não... a linguagem. Mas ele tem uma coisa muito boa. Não, ele é incrível. A gente, quando escreve juntos, é incrível. Eu tive essa oportunidade de escrever. Não é massa, é rápido. As ideias são incríveis. velozes. Muito legal. E a música é minha dele, na nossa sala. Mesmo a história sendo da minha vida, mas Ele entendeu. ele entendeu e entrou junto comigo. E é isso, na nossa sala eu faço o álbum pensando nisso e o No Ar a mesma coisa. Primeiro eu tive essa música, que chama No Ar, e aí eu falei, pô, no ar. Só que ali tem uma brincadeira que é nua, né? Aí eu falo, quero você no ar, mas eu quero você no ar, né? Aí fica essa brincadeirinha assim, aí tem essa música. Aí eu falei, poxa, como eu vou fazer isso? Pô, num lugar massa, ao ar livre, onde eu vejo que as pessoas querem estar ali, sempre intimista, todo mundo ao redor. Onde você gravou? Gravei aqui na Vila Olímpia, o primeiro No Ar em Sampa, e eu já gostei muito desse projeto. A música que eu falo que leva esse projeto nas costas é Eu Faço O Quê? E tiveram alguns feats, né? Teve o Lucas Carlos, o Legado, minha família, as meninas que foram as backs também cantam e dividem comigo, que é a Jamile, a Thalitinha, filha da Deise, incrível, gente. E no caso aumenta o número de componentes aí nesse som, nesse Sim. projeto? Sim, É deixa a coisa outro pouco... operacional. Se bem que agora a gente tem feito esse operacional já a estrada de hoje, né? Mas na época não era. Ali a gente colocar mais um percussionista, a gente coloca mais um tecladista, violão, coisa que a gente já não estava levando na estrada, mas depois do No Ar, agora a gente já leva. Sentiu a já. necessidade de fazer esse projeto. Antigamente era só nós três, era baixo, bateria e teclado no palco, eu, o Bruno e o Fábio. Mas a gente sempre soube. Como que é essa ideia, cara? Porque, pô, você é o Amsterdã, mas eles, quando eles aparecem em cena, é como se eles são os artistas. Eles são artistas junto comigo. Você faz essa questão, assim, dessa parada. Sim, e eles são verdadeiramente também. Não só ali ilustramente, mas é eles que dividem as ideias comigo. Ali, eu lembro que uma época, quando eu formei uma banda, eu tinha 2 backs, teclado, DJ, baixo, batera, uma gig de 8 pessoas, assim. E a gente saía pra luta. Que nem sempre era aquela casa cheia, nem sempre aquele melhor show. E nesse meio tempo, nesse meio do caminho, quem ficou foi eles. Entendi. E aí, quando eu me deparo, eu falo, é nós, né, gente? Não, eu tô com você até o fim. O som que a gente gosta de fazer é esse que eu faço aqui. Então vamos virar uma banda, nós três? Que legal. Foi assim, foi tipo uma coisa de que a gente... Eu começo sozinho porque eu tô buscando o meu lugar, só que aí nesse meio do caminho eu percebo que tem esses caras que correm comigo, entendeu? Entendi. Então são eles que... Então tem uma parada de gratidão, não é só som. De caras que realmente estavam ali sempre que eu precisei. São eles dois. Que sensacional, cara. Justamente aí. E você tá indo com esse projeto no ar, hoje é a turnê do Amsterdã. É a turnê do Amsterdã. E como é que tá sendo pra você, cara? Você tem visitado alguns estados? Não, ainda não. O que eu fiz? Eu fiz o No Ar em Sampa e só fiz... No caso, é controlado, você escolhe. É uma label. É uma festa. Ou seja, a gente tem então o show do Amsterdã. Tem, onde as pessoas contratam, eu tô na casa noturna. Mas não é o mesmo show do No Ar. Não é o mesmo show do No Ar. Cara, explica isso, porque assim, é muito louco isso daí, né? Essa parada da label, porque ela tem, obviamente, uma carga horária maior, ela tem uma estrutura maior, só que também o controle é maior seu. E eu consigo passar realmente a ideia que é o que eu sou. Porque às vezes quando você vai numa casa noturna, você vai ter que mudar toda a estrutura da casa e às vezes não comporta. Mas você não pode deixar de estar ali, porque ali já tem aquele público que você também quer fazer. E o som? Seu som. Também. Você muda o som? Muda. Totalmente. Ali eu toco... Eu vou contando uma história de composição, toda essa história que a gente tá conversando aqui. Você coloca eu falo, poxa, olha, tem uma época que eu trabalhei com Exalta, eu toquei essas músicas aqui, e eu aprendi isso aqui. Tinha uma época que eu fiz ali com os Travessos, olha, vivi isso aqui. Eu vou contando uma história inteira. Tem uma cronologia aí. Por isso que se chama No Ar. E a gente tá no ar, tipo, tem o ar livre, mas tem também o No Ar. Sim, tem essa ligação das duas ideias. Tem a ligação das duas paradas. E já se encontra, o projeto inteiro já foi
Não, solto. então, aí a gente, o que fez? A gente gravou no ar em Sampa, legal, fizemos só as edições em Sampa. Então, todos os shows foram em Sampa. A gente não ia abrir pra Sampa, pra outro lugar do Brasil, até fazer em outro estado. E aí a gente grava no ar em Salvador, em junho do ano passado, que lançamos ontem, inclusive, nesse domingo, Ok. o show, esse show, e agora sim. Agora a gente já tem mais 8 estados pra fazer o no ar. E aí vai ter no ar Curitiba, no ar Campinas, no ar Litoral. Já tem datas já tem as datas, pré-marcadas. já tem as datas Pré-marcadas tudo que a certo. gente fala, né? Porque pode chover, pode ter um monte de coisa que pode acontecer Sim, e acabar alterando. Tomara que não, Tomara né? que não, tomara que seja Sim. solarado aquele dia maravilhoso E no é ar. incrível, é 3 horas e meia de música. Cara, eu queria muito assistir esse show, Não, você cara. nunca assistiu, não, você tem que ir Eu lá. sou doido pra Ele é o ver, próximo cara. convidado, tá, gente? Eu não queria contar, não, Cara, mas pode esperar que ele vai com nós. Cara, a data que você passou, eu ainda printei Não, vai pra ter ele. vários. Falei, ó, olha Vou isso tá lá aqui. em Ribeirão Preto. Ribeirão Preto, Verdade. Ribeirão Preto. Não, mas é Cara, massa. mas que legal essa parada. Eu queria muito assistir. Mas assim, já temos nas plataformas e Já também tá no seu tudo canal no aí, YouTube. já tá muito legal. Quem não ouviu ainda, busca ali no ar. Amsterdã em Salvador, no ar em Sampa. Vamos agora na cronologia. Cronologia não, é que você já tá nesse projeto também há algum tempo. Como surge o legado, cara? Cara, foi massa. O legado ele surge do Rodrigo e do Gabi mesmo, Sim. casualmente, fazer o que eles sempre fazem, que é tocar músicas juntos no violão. O Gabi aprende a tocar violão do lado do Rodrigo, com a banda do Rodrigo. Ô menino talentoso Muito também, louco, hein, assim. cara. E aí eles se uniram um dia pra fazer um acústico, violão e voz. Aquele da França. Ah, que o último que a gente gravou. Sacanagem, que da hora aquilo aquilo vocês lá. no barco ali. Pô, e a No Rio mãe de Sena. vocês ali, É, cara. no Que Rio- legal mãe aquilo junto. lá, cara. Cara, aí eles gravaram esse acústico. Inclusive, a França é exatamente o pré desse último legado que a gente gravou. Igual esse que eu tô te falando desse terem se unido, foi uma pré do que a gente fez depois no show ao vivo, que foi o legado gravado aqui na áudio. Ok. Então eles já tinham feito essa pré, eles dois. E aí ele me liga e fala, Dan, pô, eu e o Gabi aqui, a gente fez uma pré, as pessoas estão gostando muito, já estão contratando eu e ele, pensando que a gente vai cantar junto, mas a gente nem tinha esse show, tal, só que então a gente resolveu fazer um show, pra ver se de repente, você quer participar? Claro, cantando uma música? Sim, participo. Aí ele desliga o telefone, daqui 5 minutos ele me liga. Ô Dani, mas pensando bem aqui, eu acho que participar não, você tinha que estar, é legado, você tinha que estar junto, o que você acha? Eu falei, mas aí eu preciso levar os caras da minha banda também, porque eles são comigo e tal. Então a gente muda tudo, leva os caras, e aí então entra nós três, e aí que deu, acho que deu a fusão do ao vivo, porque aí eu levo o baixo e a batera, ele leva a equipe de percussão Cara, vocês dele. são muito talentosos, porque assim, da mesma Une forma que você tá mesmo o falando som. que o Gabi aprendeu a tocar violão, pô, vem o Rodrigo tocando baixo. Ah, é, cara. Cara, é muito louco isso daí. E é a paixão dele, tá? Baixo. Ele Ah, sempre tocou isso, sempre tocou baixo. É a paixão dele. Nossa, é muito Muito legal, legal. essa musicalidade de vocês. Vocês respiram 24/48 música ali, ó. Eu acho, quando eu tenho a oportunidade de ir lá, nossa, saio de lá, tipo, Ah, que da hora. encantado. Assim, eu falei, Que caramba, da os hora. caras são. Não, a gente gosta muito, muito. É sobre. Eu acho que não teve um show assim que eu subi no palco e pensei, quanto eu tô ganhando? Eu sempre me deparo pensando nisso, porque naquele momento ali, nada passa pela minha cabeça a não ser entregar a alegria e emocionar e cantar de um jeito que as pessoas falam, caramba, isso é de verdade, sabe? Você tem 2 filhas? Tem 2 meninas, a Helena e a Joana. E como que é essa parada com a música delas? Elas também têm essa. Elas têm, cara. É? Minha filha mais velha, a Helena, ela vai ser uma cantora, com certeza. Já vai. temos alguma. Já, sim. Só que eu exijo muito, eu falo, agora Eu então vamos imagino. estudar. Você Eu quer imagino. ver? Que problema é esse, sua filha? Tadinha. Aí agora ela começou a estudar canto, e coloquei no som da Lima, inclusive. Aquilo é incrível. É. Nossa, Eu sensacional. falei, filho, eu quero que você vá lá pra aprender realmente o que precisa. O que o pai vai te passar é o que eu gostaria que você aprendesse. Mas o que precisa é dentro de um conservatório, é dentro de um estudo real, formal mesmo. A academia É o que eu falei, o que eu incrível. vou te passar é o que eu acho que é legal, o que eu acho que é incrível. Assim, de um E jeito. ela recebe Recebe. uma boa? Não, de boa. A Helena é demais, cara. Eu acho que ela vai. Agora a mais nova é mais do esporte. Ela só joga vôlei incrivelmente. Eu acho que ela vai pro caminho do esporte. Cara, e você tem uma estatura baixa, assim, mas. Ela é baixa. E né? ela, e
Tem uma posição lá que levantadora, ela... né? Não, é. Tem essa parada ela que falou, não exige... pai, eu vou ser isso, eu já sei qual é a minha posição dele. Mas ela é boa, ela é boa. Que legal, Tá nas peneiras, ela tá voando. Cara, é a sua família inteira, assim, né? Que a gente tá falando da arte e tal. Sua esposa. Ela é figurinista. Cara, é muito lindo os looks. E não é só pra vocês, né? Não, ela veste todo muita gente. Eu lembro mundo. que ela já vestiu o Doce Encontro. Vestiu vocês? Vestiu. Ai, Vestiu que a gente massa, já mano. pra um clipe. Pô, acho que o Sorriso, Sorriso, Léo Santana, a Turma. Turma, Thales, Qual o nome dela? Fala pra pessoas. Fernanda Charlois. Caramba, Fernanda cara. E Charlois. assim, o look de vocês, tudo por Tudo ela. produz o legado. Mas você dá ideia, tipo, pô, pensei numa coisa assim, hoje não mais. Tipo, ela já sabe. A gente não tem que se preocupar. Mas ela pergunta, é sobre isso, né, com o artista, né? Pra todos, eu acredito. Aham. Ela pergunta, vê o que o cara quer. Porque se vestir é uma coisa tão pessoal, né? Não dá pra falar, veste isso. Você fala, veste isso. Tem que contar uma história, tem que É ter igual fazer, escolher repertório, fazer, não é justo. Tem que entender Canta aí, sobre o não, artista. canta aí, calma. Eu sei que é bom, mas peraí. Então Sim. é isso, é pessoal demais, né? Então ela tem que. E é legal que cada projeto que ela faz é diferente um do outro, justamente porque ela tira a essência de cada um. Cara, tem uma pergunta aqui que eu acho interessante, assim, que eu vi, eu falei, cara, vou... Só que eu achei legal. Como você lida com a pressão de manter uma imagem pública, ao mesmo tempo ser fiel a você mesmo? Isso é pesado, né? É delicado. Cara, olha, eu uso a rede social, que é onde a gente se expõe mais, pra falar da minha parte de música, pra falar da minha parte artística. Uma vez eu lembro que eu fiz uma reunião de uma gravadora também, quando eu tava mudando de uma pra outra, e ela falou, Dani, nossa, cara, tô vendo aqui seus trabalhos lindos, a equipe de marketing. Nossa, você toca piano incrível, que bonito de ver você cantando, nossa, e as músicas são incríveis. Mas tem que rolar uma dancinha de vez. Eu falei, poxa, mas eu não sei dançar, né? Tipo, dela, não, eu entendi, mas assim, Dani, a gente vai ter que ser Tem alguma interação. E é delicado isso, né? Porque o parece que a Doce gente Encontro, tá a gente tendo que passa por esse processo, fazer. porque somos 4 cones, né? Em cima do palco. E pra movimentar aquele povo Tem ali que é fazer difícil, cara. ações, né, de marketing, tem que brincar com a galera, até pra galera se sentir. Eu acho que dá, sabe? Pra gente não Sim, se descaracterizar ao mesmo perder tempo. tanto, né, do jeito que você tá falando, e tentar ser nós mesmos, né? Mas. E às vezes a gente se encontra também fazendo coisas que a gente não faz e fala, mas que é legal, pô, posso passar essa Dá pra imagem entrar na também? brinca, dá pra entrar na Dá pra quinta série. brincar, dá pra ser quinta série. Então acho que tá tudo bem, mas assim, sempre levando em questão o que você é. Você é um artista, você canta, você toca, o que você faz? Às vezes você vê uma pessoa, você não sabe nem o que ela só é um personagem, talvez, né? Então é só sobre isso. Cara, como a gente falou, bicho. Acabou? Não, temos da última. Eu tenho uma dinâmica aqui que a gente Qual faz, que é? cara. Essa pergunta é da Manu, minha filha. Ela que fez essa legal. pergunta e falou, pai, você podia levar para o podcast. Ah, E eu achei muito legal. Se você pudesse ter um superpoder, irmão, qualquer um superpoder, qual que você queria? eu queria poder fazer as coisas numa velocidade muito maior. Sabe, o The Flash? Queria 2x. Eu acho que The Flash seria que... Caraca, já pegar informação. Tocar piano. Eu acho que é o tempo que é mais No ano precioso. seguinte já sou... Acho que eu queria que o tempo... Queria ter a super velocidade. Super velocidade, eu acho que... Legal pra caramba. É isso. A outra pergunta é, se você pudesse fazer uma ligação agora para qualquer pessoa, ela pode estar nesse plano ou não, pode ser uma entidade, quem você quiser. Sim. É pegar o telefone e poder falar com essa pessoa. Quem que você... A primeira coisa que você falou, eu já pensei no meu pai. Porque ele viu a gente quase ser muito conhecido. Quase chegar lá. E hoje a gente vem de onde a gente chegou e tudo que a gente conquistou. Ele não viu nada disso, mas sempre acreditou. Eu acho que agora eu ligaria pra ele e falar, pai, a gente conseguiu, sabe? Era ele que eu ia chamar, com certeza. Caramba, que legal. Com certeza. Que legal, que legal. Uma outra pergunta do Joel J, que eu sempre dou os créditos aqui pra ele, que eu achei bem legal. Se você pudesse deixar uma mensagem, meu irmão, todo mundo ia vir e ouvir. Todo mundo, sem exceção. Ia escutar, ia ver essa mensagem. Que mensagem você deixaria, cara? Cara, eu diria pra pessoa, faça da sua vida, cada segundo da sua vida, precioso, sabe? Valorize cada minuto e cada momento, sabe? Não deixa a vida passar, sabe? Porque ela é curta e a gente tem que estar bem presente nela.
Que a gente só tá aqui de passagem. Você é louco, sensacional. Obrigado, tá? Obrigado, meu irmão. Tamo Obrigado. juntão. Pô, papo pena. de 1 hora, não pode ser que esse cara tem que ser umas 3, 4 horas. Ô, João, tem que fazer a edição 2, cara. Edição 2, combinado? Pô, não dá não, cara. É muito legal, passa Da muito hora, rápido gente. quando o papo é bom, né? Claro, 1 hora é pouco. Mas eu te agradeço demais Eu que agradeço, ter mano. aceitado o nosso convite. Obrigado você. Para vocês aí que tá em casa, tá no banheiro, você que tá na academia, você que tá no seu carro, no trânsito, enfim. Acompanhou aqui Mr. Dan. E a gente faz uma fotona, meu irmão, que a gente coloca no feed. E nessa foto a gente coloca uma música. Uhum. E essa música é escolhida pelo convidado. Que Ótimo. música que você queria? Quero Qualquer só uma, se agradecer. Eu já sabia. Eu já sabia. E se ele não quisesse antes, eu ia Era colocar só essa. agradecer. Só agradecer. Você é louco. Quero nada, não. Sensacional, meu irmão. Da hora. Obrigado. Mr. Dan pra vocês, Obrigado, ó. gente. Foda.